É um texto que eu já ministrei aqui diversas vezes em Santa Ceia. E nesta madrugada o Senhor me acordou, não conseguia dormir. E eu senti o desejo de orar por uma palavra, senti o desejo de meditar na palavra. E desci a escada que eu tenho lá em casa e fui para a sala. E ali eu comecei a me derramar a minha alma perante o Senhor. E o Senhor me levou a esse texto. E Ele me fez algumas perguntas nesta madrugada, que me fez refletir sobre a minha vida. E eu quero compartilhar com você para que você também reflita sobre a sua vida, a maneira como você está vivendo, a maneira como você está na presença de Deus, como servo de Deus, como filho de Deus, como alguém que Ele confiou algo, porque às vezes, irmãos, a gente acha que nós não temos responsabilidade nenhuma no Evangelho. Aceitamos Jesus, entregamos a nossa vida para Ele, confessamos a Ele como nosso Senhor e Salvador, temos o nosso nome escrito no livro da vida, vamos morar no céu, e pronto, né? Só que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele diz, vinde, aí você vem. Porém, quando você vem, Camila, tem um id para você. Ele diz, olha, vinde, aí você vem. Ele entra na sua vida, porém agora ele fala assim para você, ó, ide. E é esse ide que você precisa entender. Esse id não é para missionário, esse id não é para pastor, esse id é para todo servo. Esse id é para você que entregou o teu coração para Jesus. É para você que de repente está se sentindo enferrujado, que de repente está se sentindo descartado, que de repente está se sentindo uma pessoa que não serve para nada no reino de Deus. Só que Deus nesta noite está dizendo para você, você é importante para o reino. Você representa muito para o reino de Deus. Então essa palavra que eu quero trazer para você, irmãos, é para mostrar para você que Deus, Ele ainda conta com você, Ele ainda conta conosco para uma grande obra que Ele quer fazer, Ele quer realizar. E nós não nos importamos muito às vezes para isso. Nós nos importamos em ter um carro bom, uma casa boa, em não faltar nada na nossa despensa. Nós nos preocupamos muito com as coisas da terra, quando na verdade Deus quer que a gente se preocupe com as coisas do céu. Porque ao nos preocuparmos com as coisas do céu, irmãos, consequentemente as coisas da terra vão ser acrescentadas em nossas vidas, porque Deus sabe da nossa necessidade. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haver de comer, nem pelo que haver de beber, nem pelo que haver de vestir, porque Ele vai suprir. Irmãos, é promessa dEle, Ele vai suprir. O que realmente Ele quer de nós, irmãos, é que eu e você paremos para pensar na vida que estamos vivendo e nas nossas prioridades. O que tem sido prioridade para mim? O que tem sido prioridade para você? Será que o Senhor é a tua prioridade? Ou é o teu trabalho que é a tua prioridade? Será que é o Senhor que é a tua prioridade? Ou é a faculdade que é a tua prioridade? O que é prioridade no teu coração? Porque Deus sabe quando nós o desprezamos. Deus sabe quando nós, amados, às vezes não estamos com o nosso coração nele. E a Bíblia é bem clara, no mesmo contexto que eu estou citando aqui,
em Mateus capítulo 6. Onde estiver o teu coração, ali estará também o teu tesouro. Então o teu coração está em quê, querido? Será que a tua prioridade é Deus, é o Senhor? E eu quero mostrar para você nesta noite que a prioridade para Ele foi você, que a prioridade para Ele é você. Ele deu prioridade a mim e a você, querido, e Ele requer somente isso de nós, a nossa primazia, a nossa prioridade. Então, se Ele é prioridade para mim, irmãos, se Ele é o primeiro na minha vida, eu preciso aprender a renunciar a muitas coisas. Eu preciso aprender a abrir mão de muitas coisas. Eu preciso realmente tirar da minha vida muitas coisas que eu não quero. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, verso 1. Diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Repita comigo isso: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Queria que você colocasse nesse versículo 5 a versão que diz: seja o sentimento de vocês. E deixa aí. Isso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pode deixar esse versículo aí. Eu meditando nessa palavra, irmãos, eu pude pensar um pouco na vida do apóstolo Paulo. Saulo, ele foi um homem que perseguiu a igreja. Ele foi um homem que matou crentes, perseguia, apedrejava, fazia mal para os crentes. E um belo dia ele está caminhando para perseguir os crentes, alcançar os crentes, e na estrada, indo para Damasco, aparece um clarão na frente dele, uma luz bem forte. E quando aparece essa luz, ele cai no chão cego, não enxergava mais. E ele escuta uma voz que dizia assim: ó, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele vira e fala: quem és, Senhor? Aí o Senhor fala para ele: eu sou Jesus, Saulo, a quem você persegue. E a partir dali, o Senhor direciona ele, e ele vai para a casa de um líder na época, que o Senhor direcionou, e fica, na casa desse homem, sendo ensinado aos pés de Gamaliel, durante 3 anos. E depois que ele fica ali sendo ensinado, durante 3 anos, irmãos, esse homem se tornou o que as Escrituras revelam para nós. Um grande homem de Deus, um grande apóstolo, a ponto de você olhar para a Bíblia hoje, e o apóstolo Paulo foi que mais escreveu cartas. São 13 no total. Cartas paulinas. Um homem tremendamente usado por Deus. Eu poderia, querido, usar como exemplo aqui, eu vou falar dele também, mas no momento
Preste atenção, eu quero usar como exemplo um homem, porque se eu falar Jesus, você vai falar assim, ó, Jesus é Deus. Jesus foi 100% homem, mas foi 100% Deus, pastor. Para ele foi fácil. Mas eu quero falar desse homem porque ele era como eu e você, irmãos. Quem aqui nunca perseguiu um crente? Quem aqui na sua ignorância nunca achou o crente chato? Já vem esse crente chato falar de Jesus de novo. Já vem ele falar do evangelho de novo. Quem aqui nunca achou? Preste atenção. Então, esse homem, ele foi como eu e você. Um homem natural. Um homem que sofreu, amados, as mesmas coisas que eu e você. Só que um dia, ele indo para Damasco, ele teve um encontro real com Jesus. E mudou a vida dele. A vida dele não foi mais a mesma. De perseguidor, Gláucia, ele passou a ser perseguido. Passou a ser perseguido. Então agora, irmãos, ele entende, preste atenção, ele entende o perdão de Deus na vida dele. Ele entende que Jesus se sacrificou, morreu na cruz, ressuscitou e agora falou com ele. Ele ouviu a voz do Senhor. E ele muda as suas atitudes. Ele muda o rumo da sua vida. O estilo de vida dele passa a ser outro. A ponto dele dizer, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, completa para mim, aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele declara isso por quê, irmãos? Porque ele viveu isso na pele. Porque ele viveu essa transformação de nova criatura. No original, se você for ler, se você for ver, essa tradução, amados, de nova criatura significa nova criação, ser criado de novo. É isso que Deus quer fazer com você. Ele quer criar você de novo, como ele falou para Nicodemos, lembra? E Nicodemos não entendeu? Isso é o novo nascimento, é você nascer novamente, é você, amados, morrer para as coisas deste mundo de fato e viver para Ele, somente para Ele. Então entenda, ele está dizendo aqui no versículo 1, não precisa colocar não, Rafa. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, preste atenção, irmão. Qual era a motivação do apóstolo Paulo? Eu quero que você entenda isso. O que motivava ele? Hoje o que motiva essa geração, hoje o que motiva o meio evangélico, irmãos, é uma mensagem de repente de bênção, de prosperidade, de mudança financeira na vida do ser humano, de mudança radical na sua vida social. De repente é isso que motiva você. Eu vou buscar o Senhor porque se eu buscar Ele vai mudar a minha vida financeira. Eu vou buscar o Senhor porque se eu buscar Ele vai me dar uma casa, um carro. Ele vai. De repente essa seja a sua motivação. Ou de repente a sua motivação seja a transformação de alguém, a mudança de alguém que você deseja. Você perdeu a esposa, perdeu o marido, e você agora está sendo motivado a buscar a Ele, a estar na presença dEle por causa disso, porque você quer de volta. O apóstolo Paulo, queridos, a motivação dele, qual era? A motivação dele era agradar ao Senhor todos os dias. Era isso que motivava o apóstolo Paulo. Eu tenho que agradar a Ele, eu tenho que cumprir a minha missão, eu tenho que fazer a obra, eu tenho que pregar o Evangelho, aleluia, a ponto de um belo dia, preste atenção nisso, ele está agora pregando para uma menina que fazia adivinhações, revelações.
E ela era escrava de alguns senhores. E um belo dia ele está passando, após pregar o evangelho, e essa menina grita: vai, Paulo, servo do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que por alguns dias ela gritava assim, falava. Um belo dia ele para e diz assim para o espírito maligno: sai dela, em nome de Jesus. E aquela menina foi liberta. O espírito maligno saiu dela. O demônio que a possuía e fazia ela adivinhar as coisas, revelava as coisas, saiu dela. E agora aquela fila de pessoas vinha até ela, mas ela não revelava nada, ela não adivinhava nada. O que aconteceu? Os homens que lucravam com aquela menina pegaram Paulo e Silas, bateram nele, espancaram ele, deixaram ele fora da cidade, à beira da morte, quase morto, ensanguentados. Depois eles pegam eles e jogam no cárcere, na prisão. E a prisão daquela época não é, hoje é horrível, né, Edson? A prisão hoje em dia é horrível. Quem já foi visitar alguém numa prisão aqui? Levanta a mão aí. É terrível. Eu fui visitar num dia de calor. E glória a Deus, o abençoado hoje está aqui. Eu não trabalho, mas está aqui, né? Glória a Deus. Então olha só, eu fui lá, no dia que eu fui visitar esse abençoado, acabou a luz. Né? Acabou a luz. Aí estou eu lá suando, conversando com ele, oramos, né? E glória a Deus, Deus resgatou ele. Está aqui hoje, ó, né? Projetando o som aí para gente, as letras. Deus é maravilhoso, irmãos. Então o apóstolo Paulo foi lançado nessa prisão. Dentro da prisão, irmãos, ele poderia ficar como? Como você acha que estava agora a motivação do apóstolo Paulo, Lucas? Ele tinha tudo para estar o quê? Desmotivado. Por quê? Porque agora ele está ensanguentado, está chicoteado, está sentindo dores. Está agora, de repente, com seu emocional, Bárbara, abalado, não é verdade? Porque foi muito chicoteado. Ele apanhou muito. Porém, o que ele resolve fazer? Mesmo chicoteado, ele ainda motivado, Max, ele começa a louvar, a cantar louvores dentro da prisão. E o que acontece, irmãos? A Bíblia é bem clara em dizer: à meia-noite, o Senhor enviou um terremoto e abalou o cárcere. E as prisões que seguravam as mãos e os pés do apóstolo Paulo, de Silas e de todos ali, caíram. Ele foi livre. As portas do cárcere foram abertas. E de repente, aquele homem que guardava o cárcere olha para aquilo tudo, pega uma espada, e quando ele está a ponto de se matar, enfiar a espada em si, porque ele pensava: eu vou morrer pela mão dos romanos, eu vou morrer, eles vão me matar. Então, para eles não tirar minha vida, eu vou tirar minha própria vida. Ele estava desesperado, porque todos da prisão estavam livres. Só que quando ele pega a espada para se matar, o que o apóstolo Paulo fala para ele? Não faça tal coisa, estamos todos aqui, ninguém fugiu, calma. E aquele homem, querido, após ouvir um homem todo ensanguentado, após ouvir um homem chicoteado, mas cheio de motivação para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor, sabe o que ele fala? Ele olha para o apóstolo Paulo e pergunta: o que devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo olha para ele e diz assim: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Aí aquele homem vira para ele e fala: então eu creio. E ele e a casa dele foram salvos, querido. O apóstolo Paulo os batizou, foram batizados.
Então esse homem que eu estou falando, ele tinha a motivação dele, irmãos, em fazer a vontade de Deus, em alegrar o coração de Deus. Só que ele fala uma coisa aqui muito tremenda, no versículo 2, olha: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Ele queria ver, irmãos, unidade. Porque não pensa você que a divisão na igreja só acontece nos dias de hoje. Não pensa você, Gláucia, que o diabo se infiltra no meio das igrejas só nos dias de hoje. Não, naquela época também havia divisão. Então o apóstolo Paulo queria se alegrar. Em que sentido? Em olhar para a igreja de Filipos e ver uma igreja unida, e ver uma igreja num só pensamento, num só propósito, caminhando rumo ao céu. Não ver a igreja falando uma coisa, um fala uma coisa, o outro fala outra, e o outro fala outra. Não, falando uma só, aleluia, numa mesma direção, num só parecer, num só propósito. E ele diz: façam isso, e a minha alegria vai ser completa. Agora, é uma coisa que acontece muito nos dias de hoje. No versículo 3 ele diz assim, ó: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. E é o que mais a gente vê as pessoas fazendo nos dias de hoje. Ambição egoísta, vaidade. Eu falei hoje de manhã, se eu tenho um Gran Siena, eu quero um Honda. Se eu tenho um Honda, eu quero um carro mais caro. Se eu tenho um carro mais caro, eu quero outro mais caro ainda. E assim vai, irmãos. Ambição egoísta. E ele diz: ambição egoísta ou por vaidade. A vaidade, irmãos, como diz Salomão, o sábio Salomão, tudo é vaidade, tudo vai ficar aqui, tudo vai passar. E Jesus, ele vem dizendo o seguinte, no mesmo contexto, Mateus capítulo 6: não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo corrói, mas juntai tesouro no céu, onde ladrão não rouba, onde a ferrugem não corrói. Então, mais uma vez eu quero dizer para você, quando nós temos, irmãos, ambição egoísta ou vaidade, nós estamos pensando nas coisas do céu ou da terra? O nosso coração está nas coisas do céu ou da terra? O que você acha? Pastor, então eu não posso sonhar em ter um carro bom? Eu não estou falando de sonho. Eu estou falando de ambição. E egoísta. Eu não posso ser ambicioso? Eu sou ambicioso, irmãos. Eu sou ambicioso. Porque a ambição nos motiva. Pastor, o senhor tem ambição de quê? A minha ambição não é uma ambição egoísta. Irmãos, a minha ambição, ela se torna egoísta quando eu tenho e não ajudo ninguém. Quando eu possuo e não ajudo. Aí entra o que está escrito no versículo 4. A minha ambição, Max, ela se torna egoísta quando eu só penso em mim, nos meus interesses. Olha o que diz no versículo 4, ó. Não precisa colocar não. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também
dos interesses dos outros. O que a gente mais vê nos dias de hoje? Você pensa em alguém, querido? Você pensa em alguém? Estou falando dentro da igreja. Estou falando do povo de Deus. Nós achávamos, ou nos enganamos, Edivan, achando que a pandemia ia ensinar muita gente. Será que é só o meu olhar que está vendo, ou você também consegue ver que o negócio não melhorou nada, piorou? Antes da pandemia, ainda se pensava um no outro. Depois da pandemia, cada um pensa em si próprio. Cada um cuida dos seus próprios interesses. Eu quero dizer para você, se você está vivendo isso, querido, você está no evangelho errado. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é você tirar de você para dar para os outros. O evangelho de Jesus Cristo é você perder para que o teu irmão ganhe. O evangelho que nós pregamos, amados, e vivemos, é o evangelho que realmente abre mão, renuncia. Não é pensar só em mim. Está tudo bem, minha casa está com a despensa cheia, não está faltando nada, estou pagando minhas contas, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. E vai continuar assim, irmãos. Mas tenha um coração generoso. Tenha um coração que se preocupa com o próximo. Aí, eu ainda tenho 10 minutos. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que brotou no coração do Senhor Jesus? Qual foi, irmãos? Que levou ele a tomar alguns passos, algumas atitudes, Rodrigo. Qual foi? Quando ele olha para mim e para você, irmãos, ele olha para a terra e vê que o homem, nenhum deles sequer podia se salvar. Então o primeiro sentimento que brota no coração do Senhor Jesus é o desejo de alcançar você, de salvar você. Imagina ele olhando do céu e vendo as pessoas, Noeli, caminhando agora de passos largos para um abismo e caindo nesse abismo sem salvação, e caindo nesse abismo indo para o inferno. Ele olha e o sentimento que brota no coração dele é: eu vou lá, e eles não vão mais cair nesse abismo, eu vou alcançá-los, eu vou resgatá-los. Agora imagina, querido, o processo de Jesus. Ele está no céu, no seu trono, sendo adorado, Edva. Os anjos cantando, Otávio: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, e Ele no controle de tudo, Márcia. Aí ele olha, Edvan, e fala assim: olha, eu vou lá, eu vou descer, mas você vai sair do trono? Vou sair do trono, Pai. Eu vou descer na terra, mas você vai ter que ir para um ventre. Você vai ter que esperar 9 meses para nascer. Eu estou disposto, Pai.
Pensa no processo, querido. Ele abriu mão, largou o seu trono, desceu, entrou no ventre de Maria, nasceu, foi crescendo, sendo ensinado por um carpinteiro, um lar temente a Deus, e aos 30 anos, ele começa a exercer o ministério dele aqui na terra. E o seu ministério durou 3 anos, mas foi um processo, irmãos, muito doloroso para ele. Tudo isso por quê? Porque o sentimento dele era salvar você. O que o motivava era alcançar você. O interesse maior dele era ver você se render. Era ver você nesta noite aqui, querido, realmente o adorando, louvando o nome dele. Então essa foi a motivação do nosso Deus, que abriu mão do céu, ele desceu, ele padeceu aqui, amados, olha, e não foi qualquer coisa que ele padeceu, não. Imagina você, primeiro um amigo dele, que ele tinha como amigo, que ele ainda fez questão de avisar. Ele disse assim, hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E esse amigo nega ele. Imagina. E a Bíblia diz, Rodrigo, que quando Jesus está caminhando e Pedro está lá, depois de ter negado Jesus, acenderam uma fogueira e ele está ali no meio daquele povo. Quando, pela última vez, a mulher olha para ele e fala, olha, você é um deles, porque o teu modo de vestir te condena. Aí ele, nunca vi tal homem. E Jesus está passando, e quando Jesus passa, fita o olhar nele, e ele olha para Jesus, e quando ele olha para Jesus, o galo canta, e quando o galo canta, ele sente o peso do arrependimento, e ele começa a chorar amargamente, e sai dali da presença daquele povo. Aí tu imagina o sentimento de Jesus, era um amigo. Aí Jesus agora continua o seu processo, e a Bíblia vai dizer que eles pegam uma coroa, porque ele era o rei dos judeus, e colocam essa coroa de espinhos agora na cabeça de Jesus. Imagina, amados, cada espinho, mais ou menos aqui, um dedo, sendo cravado na cabeça dele. E após cravar essa coroa de espinho na cabeça dele, veio as chibatadas. E como meu irmão falou aqui em oração, dizem os estudiosos que cada cravo daquele era feito com um osso. E quando aquele chicote batia, o osso cravava nas costas de Jesus, porque entrava muito, não me lembro agora quantos centímetros, e quando o soldado puxava, arrancava pedaço de carne. Ele podia desistir, ele poderia voltar, recuar, ele poderia, sim ou não? Ele era Deus. Mas por que ele foi até o final? Porque ele pediu você. Porque a motivação dele era você. A única coisa que ele quer de você, querido, é a tua prioridade. Que você priorize a ele. A única coisa que ele quer de você é
é que você entregue o teu coração, entregue a direção da tua vida para Ele, para que Ele direcione ela, para que Ele leve você a caminhos mais altos do que você está caminhando. A única coisa que Ele quer de você é a tua entrega. Preste atenção, Ele entregou a vida dele. Ah, pastor, mas é muito difícil renunciar. É mais difícil para você renunciar ou foi mais difícil para Ele renunciar? O que você acha? Eu acredito que foi muito mais difícil para Ele, querido. Porque onde Ele estava não tinha palavrão. Onde Ele estava não tinha adultério, não tinha falcatrua. Não tinha divisão. Onde Ele estava, quando brotou uma divisão, Ele expulsou do céu. Camila, não tinha. O local era puro. O local era santo. Então foi mais difícil para quem? Para Ele ou para você? Só que hoje você não quer renunciar. Só que hoje você sabe que se você entregar a tua vida para Jesus, você não pode mais beber, não pode mais fumar, não pode mais se prostituir, não pode mais dar uma saidinha, dar uma voltinha no mundo, não pode mais. Não pode. Porque a tua vida agora é uma vida consagrada a Ele. E não adianta, querido, pastor, mas eu vivo assim, estou na igreja, está indo para o inferno. Eu tenho que falar isso para você. Nunca nasceu de novo. Nunca teve um encontro real com o Senhor. Porque quando eu me encontro com Ele, muda, querido. Quando eu me encontro com Ele, há transformação. Eu quero viver essa nova vida que Ele tem para mim. E eu faço de tudo. Eu vou errar, vou falhar, eu vou falhar. Eu vou continuar errando. Porém, vou reconhecer os meus erros e o sangue dele, que nós falamos aqui, vai me purificar, vai me perdoar. Vamos ficar de pé, eu estou terminando. Por favor, os que puderem. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser o igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se. A si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Foi fácil para Ele, querido, se tornar como homem, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero terminar dizendo para você, querido, Jesus voltou para a sua posição de glória. Jesus está lá agora. Está no seu trono. Prova disso é que Estevão, quando está pregando a palavra, isso está em Atos capítulo 7. Estevão está pregando a palavra, falando. Ele fez um
cronológico com aquele povo. E disse: vocês crucificaram Jesus, vocês mataram ele. E ele está ali pregando e falando. De repente aqueles homens começam a pegar pedra e começam a apedrejar Estevão. E Estevão, agora sendo apedrejado, ele se ajoelha. E quando ele se ajoelha, amados, levando pedradas, a Bíblia diz que ele olha para o céu. E quando ele olha para o céu, ele vê o céu aberto. E ele faz questão de dizer: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. E quando aqueles homens olham para ele agora, está vendo o rosto dele agora como? Resplandecendo. Então o Senhor voltou para lá. Só que Estevão agora está dando um espetáculo. Qual é o espetáculo, pastor? Ser apedrejado, falar do amor de Deus e pagar um preço alto. Ele está sendo apedrejado porque falou de Deus, falou de Jesus. Aí o Senhor agora está vendo o espetáculo que ele está dando e não consegue ficar sentado, ele fica de pé. Por que de pé? Para receber Estevão. Aí, irmãos, Estevão fala a mesma coisa que Jesus falou na cruz. E eu quero terminar dizendo isso para você. Estevão fala assim, ó: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Na morte, no sofrimento, ele pensou no próximo. Ele pensou no outro. Feche os teus olhos, querido. Coloca a mão no seu coração. Quero orar por você.